Bem-vindos a mais um episódio do nosso Fala Campeão, o talk show aqui da Rede 98, com oferecimento da Caixa de Assistência da Advocacia Mineira. Você, advogado, advogada, estagiário, estagiária, entra lá, caamg.org.br para saber todos os seus benefícios. E são muitos, viu? Eu sou advogado, eu sei e eu uso. Não deixe de ir lá. Hoje eu estou recebendo aqui um grande amigo, um grande campeão. Um campeão do empreendedorismo, um campeão das palestras, um campeão da venda de livro, Gustavo Caetano. Seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado esse convite. E a gente sabe o tanto que você tem viajado ultimamente, muita palestra, muito conselho. A gente está tentando encaixar essa agenda aqui um tempo, porque a história que você resumiu um pouco aqui, depois continua no Faça Simples, a gente tem que contar ela aqui no Fala Campeão, né? Serginho, um prazer estar aqui com você. Você sabe a admiração que eu tenho por você, pela sua história, né? Pela sua carreira ali, tanto na advocacia, como também nos gramados. Eu, como cruzeirense, admirei, né? Sempre tudo que você fez pelo nosso grande Cruzeiro. E estou num momento de vida que eu achava que ia estar tranquilo, né? Na pandemia, acabou que eu tive muito trabalho. Estou viajando pra caramba, estou super acelerado. Mas é aquele problema bom de resolver, né? Ainda bem, né? E ainda bem, eu falo assim, gente, isso aqui é uma aula. Eu, em 2017, que eu vim conhecer o Gustavo Caetano através de um amigo muito especial, muito querido, que é o nosso Alexandre Azevedo, né? Quero deixar o meu abraço para ele aqui. O Alexandre falou assim, Serginho, você tem que conhecer duas pessoas, que era o Gustavo Caetano e o Rodrigo Moreira, que veio a estar com a gente mais direto no Cruzeiro, e o Gustavo foi do nosso Conselho de Inovação, Sim, junto com o Henrique Portugal, à isso época, mesmo, né? Para poder dar aquelas dicas e nos ajudar naqueles momentos difíceis. E a gente foi fazer um almoço lá no nosso querido Nando, no Porcão, né? E o Gustavo me presenteou com esse livro à época. E eu confesso que quando ele falou, eu não sou desse meio digital, advogado, falei, não, vamos conhecer, mas você tem que conhecer o Gustavo. Eu falei, olha, eu não conheço ainda não, Alexandre, mas vai ser um prazer conhecer. E sair do bate-papo maravilhado, né? E depois que eu li o livro também, de saber a história de você que veio de Araguari. Araguari. Não é? Sai lá, lá no nosso triângulo e conta aqui muito bacana essa história de como que resolve empreender, o seu pai trabalhando em Unimed, né? E você começa do nada a falar, não, eu vou para um caminho completamente diferente. Exato. Conta esse início pra gente, como que essa história toda começou para originar o nosso Pense Simples. Pois é, Sérgio, eu venho do interior ali dos 3 Bs do Triângulo Mineiro, que é Berlândia, Beraba e a belíssima Araguari. E meu pai é médico, minha mãe é dentista, e acabou que minha família inteira, quase no interior, você é médico, engenheiro ou advogado, né? Um dos três. E meu pai queria muito que eu fosse médico, meu irmão acabou virando, meu irmão é cirurgião plástico hoje em São Paulo, e eu resolvi ir para um outro caminho, que era estudar marketing. Fui para o Rio de Janeiro estudar marketing, imagina, o cara sai de Araguari para o Rio de Janeiro. Um grande choque cultural, mas foi muito legal, aprendi muito. Comecei a estagiar na Unimed, porque naquela época papai já era... meu pai saiu da Unimed Araguari como presidente da Unimed Araguari, foi diretor da Federação das Unimedes de Minas Gerais, em Belo Horizonte, depois presidente da Federação das Unimedes, foi diretor da Unimed Brasil, depois foi presidente da Fundação Unimed, que cuida da parte uma história cultural, bem legal, então uma história super legal, saindo de Araguari, sempre vivendo em Araguari. E eu acabei usando isso como algo, um grande aprendizado, né, na minha vida. Num determinado momento, eu estagiando na Unimed Rio, eu compro um celular colorido, isso em 2004, e tentei baixar alguns joguinhos, porque na época, Sérgio, você deve se lembrar, tinha só aquele joguinho da cobrinha, né? Não tinha muito jogo. Eu falei, poxa, eu comprei um celular legal, telinha colorida, que era incomum naquele momento, e não tinha jogo. Falei, poxa, quem será que faz jogo fora do Brasil? Achei uma empresa na Inglaterra e uma na França, que faziam joguinhos para celular. Mandei e-mail para eles falando que eu queria trazê-los aqui para o Brasil. Quero ser o representante. Isso com qual idade? Vocês. Eu tinha 19 anos. E uma empresa da Inglaterra me respondeu, falou, Gustavo, se você nos trouxer um plano de negócio, pode ser que a gente entre com você no mercado. É a primeira vez que eu ouvi essa palavra, né? Eu tinha ouvido. BP. Tanto que eu chamei um professor, eu estava no último período de faculdade, chamei um professor, falei, professor, me ajuda a fazer um plano de negócio que os caras estão me pedindo. E esse professor me ajudou. Fui para Londres, levei o plano e convenci os gringos de que o Brasil era um excelente mercado, grande. Todo mundo estava comprando celular colorido, mesmo movimento que aconteceu na Europa e nos Estados Unidos. E, poxa, olha a oportunidade que existe. A janela de oportunidade era única, o que eu mostrei para eles. Eu não tinha experiência nenhuma, ou seja, nesse mercado, não conhecia o mercado, só li
né? E trouxe essas informações. Eles gostaram, fiquei uma semana em Londres, assinei um contrato e voltei para o Brasil para montar a empresa. Terminei a faculdade, vim para Belo Horizonte porque aqui era uma cidade mais barata que Rio e São Paulo. Eu tinha conseguido $100 mil de investidor numa época que ninguém falava de investidor anjo. Consegui com o pessoal lá de Florianópolis, o Dr. Almir Gentil. E o Almir aportou $100 mil e eu falei, poxa, esse dinheiro vai acabar se eu ficar aqui no Rio. Vai acabar rápido. Vim para Belo Horizonte, não conhecia BH e vim para cá porque eu achava que era uma cidade conectada com Rio e São Paulo, tinha ótimas universidades, boas faculdades, mão de obra muito boa e uma qualidade de vida excelente também. Montei um escritório de 20 metros quadrados na Prudente Moraes, uma avenida conhecida aqui em Belo Horizonte. Contratei 2 estagiários e a gente começou a vender joguinho para as operadoras, porque na época não existia nem a Apple Store, nem Google Store. Né? Se você quisesse comprar um jogo, diferente de hoje, você entra lá no Google e compra, você entrava na operadora. O menino de 20 anos que está assistindo isso aqui não tem a menor noção do que você está falando. É um outro mundo, até porque o celular, a tela era quadradinha desse tamanho aqui. Eu guardei um PT 550, eu tenho ele guardado até hoje, foi da minha mãe, o tijolão de abrir e fechar o flip. Mas, Gustavo, uma curiosidade que eu tenho, isso aí foi porque você deu aquele estalo do joguinho na hora, ou você já era um cara inquieto ali na faculdade dizendo eu quero buscar alguma coisa que não tem ninguém fazendo? Legal. Então, naquele momento, em 2004, quem empreendia no Brasil era pessoas que tinham perdido o emprego, tinham fracassado e, tipo, para sobreviver tem que empreender. Não era comum, eu lembro da minha faculdade de, sei lá, 50 pessoas na minha sala, só eu empreendi. Um estava no marketing de uma empresa, outro no outro, estava na agência do pai. Eu, quando entrei na faculdade, queria ser do marketing. Meu sonho era ser diretor de marketing da Coca-Cola. Quando eu entrei, desenvolver uma propaganda que todo mundo vai ver, né? Isso. E de repente surgiu aquela oportunidade, não existia nada de empreendedorismo, tanto que depois eu fundei, em 2010, eu fundei a Associação Brasileira de Startups. Ó, que legal. Porque ninguém falava de startup. Eu comecei a dar palestra sobre startup em 2007, 2006, 2007, que eu tinha estudado lá fora e tinha aprendido sobre esse conceito. Mas até então, o que estava na minha cabeça? Poxa, eu quero comprar alguma coisa, não tem ninguém vendendo, olha a oportunidade. E eu tinha, na minha história, outro dia alguém me perguntou isso, Sérgio, mas de onde veio esse lado empreendedor? Porque meu pai é zero empreendedor. Zero empreendedor. Meu pai é um cara super... By the book, né? Medicina. Poxa, vai sair da Unimed para vender joguinho, né? E esse meu lado empreendedor vem do meu avô e meu bisavô, que montaram no Brasil uma fábrica de cortiça. Vieram de Portugal, meu bisavô português, veio para montar uma fábrica de cortiça que na época do vovô fazia isolamento térmico. Qualquer câmera frigorífica, por exemplo, comprava cortiça. Minha mãe nasceu numa casa em São Paulo, Sérgio, com elevador dentro e assim, 4 andares no Morumbi. Era um pô de ricos. Mas o que aconteceu, né? Vovô tinha esse espírito empreendedor e montou um império em volta da cortiça, até que um dia alguém chega pro meu avô e falou, doutor Adriano, o senhor tem que olhar essa tecnologia que está chegando. E o vovô esfarelava aquilo ali. Isso aqui é porcaria. Né? Isso aqui esfarela, é leve. A cortiça é uma casca de árvore prensada, é pesada, né, a cortiça. E era o isopor chegando. E isopor eu vi o declínio do negócio do meu avô. Mas as histórias que a minha avó, que é viva, tem 92 anos, a minha avó conta histórias, até hoje, do meu avô e do meu bisavô, que sempre me inspiraram, sempre me interessei por aquilo, por esse lado empreendedor. E eu acho que veio daí. Eu estava empreendendo sem saber que eu estava empreendendo. Então, no meio da sua faculdade de marketing, você já fez o estágio tradicional, mas ao mesmo tempo você já ficava, opa, deixa eu ficar de olho nessas outras coisas aqui. Exato. E eu achei que era uma oportunidade. E ali você já fez aqueles outros cursos esporádicos que você foi fazendo, ou isso você veio depois que você formou? Que, aliás, não sei se eu já te contei, foi depois que eu li aqui que você tinha feito o Singularity, você fez o Instituto Disney. Eu fiz o Instituto Disney esperado em você. Que legal. Foi depois que eu li que eu falei, pô, vamos tentar abrir a cabeça aqui, né? Você já foi fazendo esses cursos durante a faculdade de marketing? Não, durante não. Quando eu terminei, eu montei a empresa de joguinho para celular e comecei já chamava em 2004. Samba? Chamava Samba Mobile. Samba Mobile. E a ideia era o seguinte, já que eu trabalhava com os gringos, eu queria fazer um negócio que fosse brasileiro. Assim, poxa, isso aqui é Brasil, né? Samba e mobile para ter aquela ar de tecnologia. Depois a gente virou Samba Tech. Agora,
viramos samba. É só samba puro. Só samba. Porque todo mundo acaba chamando de samba, nós fizemos um rebranding. Recentemente. Mas olha que legal, ô Sérgio. A gente começou né, quando a gente começou esse negócio de vender joguinho, era algo que eu sabia fazer porque era business. Não tinha tecnologia. O que eu fazia? Eu trazia os jogos de fora por um FTP, então os meus fornecedores lá fora enviavam uma pasta de um arquivo, como se fosse num Dropbox, que na época não existia, mas punha lá num servidor. Eu baixava essa pasta aqui e mandava para as operadoras. Era isso que eu fazia. Você ia lá vender para Claro, para Vivo, para... Exato. A gente abriu na América Latina inteira. Eu abri escritório na Argentina, em Buenos Aires, abri escritório em Santiago. Junto com Belo Horizonte de uma vez, já veio? Não, um ano depois. Um ano depois eu fui de férias para Santiago, com meu pai, minha mãe e meu irmão. E eu falei, pai, posso fazer uma reunião aqui? Ele falou, filho, pode. Aí eu fui visitar uma operadora, que é grande lá, telefônica, e a gente acabou fechando com a operadora. Eu contratei um cara lá, depois fui para Buenos Aires e contratei então lá no mesmo ano. O primeiro ano já foi um boom o negócio. Já foi um boom. A gente saiu de 2 pessoas para 60 em um ano. Né? Então, olha que legal. Então, poxa, negócio super de rápido crescimento e tudo. Chegou em 2007, eu comecei a sofrer pressão das operadoras, porque como é que era o modelo de negócio? A operadora fazia divisão de receita. Tudo que eu vendia, 50% era dela, 50% era meu. Até aí tudo bem. Eu pegava os 50%, ficava com um pedaço e repassava para o fornecedor. O que começou a acontecer? A operadora, agora 70% é meu. Por quê? Porque a gente estava virando commodity. O que só a gente fazia num primeiro momento. Mais gente aprendeu. Mais gente. Você olhava e falava assim, mas eu consigo fazer isso também. Eu fecho um contrato com um gringo e começo a mandar... Não tinha muita barreira de entrada, né? E aí nosso valor começou a cair. Eu sentei com o meu time aqui em Belo Horizonte e falei, gente, ou a gente reinventa esse negócio ou ele vai acabar. Por quê? Memória da história do meu avô, que eu contei aqui da cortiça. Falei, tá vindo novas tecnologias, né? A barreira de entrada baixa, a gente vai ser esmagado. E aí a gente começou a imaginar para onde o mundo ia caminhar. Uma das coisas que veio na nossa cabeça é que o mundo ia caminhar para vídeo. Que as pessoas iam ver vídeo na internet, e hoje é super comum, claro. Mas na época, em 2007, ninguém falava de vídeo na internet, porque não tinha banda. Falei, na hora que tiver banda, vai ter vídeo. E aí eu contratei um japonesinho em Barbacena, que minha mulher é de Barbacena, tinha um menino que trabalhava comigo de Barbacena, Rodrigo Paulucci. Sempre tem um japonês na história que é bom da tecnologia. E aí eu mostrei pra ele o site, falei, tá vendo esse site que chama YouTube? Ele, legal. Eu falei, então copia ele pra mim mudar a cor, que era um negócio igual isso aqui. E aí ele copiou o YouTube lá, mas a minha ideia não era competir com o YouTube, era vender pra quem não quisesse usar o YouTube. E aí eu comecei a estudar esse mercado. E você fechou o negócio de joguinho ou não? Você foi mantendo o joguinho, sustentando e foi... O joguinho era a vaca leiteira, nossa. E foi mudando. E enquanto isso eu estava desenvolvendo o que seria o nosso futuro. Enquanto o joguinho ainda estava bombando. Então eu pegava o dinheiro do joguinho e botava em servidor. A gente ia comprar servidor, porque não tinha Amazon na época, não tinha Microsoft. A gente fechou um contrato com a IBM lá em Hortolândia, interior de São Paulo. Tinha que comprar servidor, era caro. E eu botando dinheiro naquilo... Comecei a ler, falei, eu vou atrás de emissoras de televisão, porque esse povo que produz muito conteúdo. Comecei a ler revista de televisão, tem uma revista chamada Teletime, uma revista de tecnologia e televisão, tinha uma mulher da Band falando. Nome dela, Silvia Saad. O dono da Band chama Johnny Saad. Silvia Saad, capaz que é parente. Descobri que ela é parente do Johnny, falei, vou mandar e-mail pra essa moça. Comecei a mandar e-mail, s.saad, silvia.saad, tal, pra ver se algum e-mail caía da caixa dela. E eu mandei e-mail amigável. Oi, Silvia, tudo bem? Como é que tá o Johnny? Eu queria te apresentar uma plataforma de vídeo e tal. Beleza, 2 dias depois, esse e-mail tá lá na porta da Samba, 2 dias depois volta o e-mail dela. Oi, Gustavo, tudo bem? Johnny mandou um abraço. Mas olha só, eu cuido só da parte internacional do Grupo Bandeirantes, mas vou te apresentar para Lisbeth, que é a diretora de tecnologia da Band. Uma semana depois fui lá, apresentei a tecnologia para a Lisbeth adorou, pediu mais um monte de outras coisas e tal. E a gente acabou fechando um contrato com a Band. Depois fechamos Globo, SBT, Record, Grupo Abril. E qual que era o objetivo do negócio aí, do vídeo? Criar plataforma de vídeo para esses caras. Então nós levamos todas as emissoras de televisão grandes da América Latina para o digital. Esses caras não tinham o que hoje todas têm,
né, os seus portais de vídeo e tudo mais, na época não existia. A gente levou esses caras, a Que primeira legal. versão de muitos desses caras, e alguns ficaram com a gente por 10 anos depois, mas a gente levou. Mas aí, voltando na resposta do curso, por que eu falei toda essa história? Porque quando a gente começou a trabalhar com plataforma de vídeo, a gente virou outra empresa, que era uma empresa de desenvolvimento de software. Sim. Eu estava desenvolvendo software para emissoras de televisão e grupos de mídia. O que aconteceu? Eu tinha habilidades que eu não tinha aprendido na escola de marketing. E aí eu fui para o MIT para estudar desenvolvimento de produtos na nuvem. E aí aprendi sobre agilidade específico. Aprendi sobre agilidade, aprendi sobre nuvem. Ninguém falava de nuvem aqui no Brasil. E aí voltei já com esses conceitos, depois fui para Stanford, fui para a Universidade da Disney. Quando você voltou a falar de nuvem aqui, o pessoal não entendia nada, né? Olhava para cima e falava, de que você tá falando? Imagina, a né? gente chegava em emissoras de televisão, que o core dela é conteúdo, e falava, pega seu conteúdo e joga todo no meu servidor. Onde está o servidor? Deixa eu ir lá ver. Não, tá na nuvem. O que é nuvem? Uma empresa que faturava bilhões, que já devia ter alguém pensando nisso, foi o menino que chegou lá e falou para eles, vocês estão na contramão aí do negócio, né? Exatamente. E aí, muito do que eu passo no livro vem dessa lógica de mostrar que as pessoas tendem a achar que as coisas são muito mais complexas do que são. Porque nós fizemos uma revolução nesse mercado de televisão sem estar nesse mundo de televisão. Sem estar dentro dele, né? Sem estar dentro, eu era de fora. E olhei e falei, gente, olha a oportunidade. Olha para onde o mundo está caminhando. Porque muita gente, às vezes, que está dentro do mercado, ele tende a ficar viciado naquilo ali, né, Sérgio? Assim, poxa, mas sempre foi feito assim. Mas é assim que funciona, a indústria inteira trabalha desse jeito, por que eu vou fazer diferente? É a história, outro dia, fica aí, né, a dica para todo mundo, eu sei que você gosta de dar muita dica no seu Instagram também, foi a história me fugiu o nome agora, do criador do BlackBerry, né, que tá tá no Amazon Prime, um documentário, e isso mostra que o grande problema dele a vida inteira foi todo mundo, olha, você vai ser ultrapassado. Não, ninguém quer isso. Quem vai querer mexer na tela? Eles vão querer o tecladinho, eles querem o tic-tic, aquilo que é. Você assistiu esse documentário? Sim, da Research in Motion, né? Empresa canadense. E como é me que fugiu o nome tudo, dele né? agora, ele é grego, tem um nome assim, mas assim, é fenomenal. Fica a dica aí, tá no Amazon Prime, é só procurar a história do BlackBerry. E é isso que você falou, né? Às vezes a pessoa freia e entender a história que todo mundo sabe, né? Igual se fala de Blockbuster e tal, pois o pessoal nunca vai dar certo na Netflix, né? E vem o que aconteceu depois. Os novos entrantes, o que eu tenho visto hoje participando de alguns conselhos, né, é que essas novas empresas são diferentes. Então é muito difícil para quem está na empresa tradicional entender a estratégia, porque ele é acostumado com um tipo de competição e de repente vem um player chinês que é completamente diferente o jeito de entrar no mercado, de fazer aquisição de clientes, e é muito do que a gente viu lá atrás. O que eu olhava muito, e tem um outro caso interessante, que um dia eu estava na própria TV Globo e tinha um monte de fita em cima da mesa de um diretor que eu estava conversando. Fita grossona, assim, quem é do mercado sabe que existe um tipo de fita chamado fita Betamax, que é uma fita grossa para envio de comerciais. E eu falei, poxa, por que isso é assim? E o cara, não, esse é o padrão do mercado. Sabe? Todo mundo envia por fita e todas as emissoras recebem fita. Então a agência pegava e fazia o comercial da Coca-Cola, igual você falou, mandava lá pra Globo e a Globo enfiava aquilo lá na hora de pôr a vinheta. O processo era inteiro digital, porque as câmeras já eram digitais, o software já era, né, os softwares da Adobe e outros softwares digitais. Aí depois ele tinha uma máquina para colocar aquele conteúdo dentro de uma fita, vinha um motoboy, levava a fita para a emissora punha aquilo dentro de outra máquina, digitalizava de novo. Falei, mas por que esse pedaço aqui é analógico? Não, sempre foi assim. O mercado é assim, todas as agências... Falei, posso tentar resolver? Falei, pode, se vocês derem conta. A gente criou um sistema para interligar agências de propaganda com as emissoras de TV. Plugamos 400 agências na Globo e na Globosat, depois plugamos em 25 emissoras. E aí a maior empresa do mundo, chama Edstream, a empresa fica em Londres, bateu aqui em Belo Horizonte e falou, queremos comprar esse negócio seu. Aí a gente falou, se vocês tiverem um mingauzinho, nós vamos vender. Né? Acabou que a gente vendeu 50%, depois os outros 50%. Isso da Sambatec? Desse negócio. A gente tirou, a gente vendeu a tecnologia. Hoje é a tecnologia padrão da indústria aqui no Brasil. Que legal. Todas as emissoras, todas as agências, todas as produtoras usam a tecnologia que a gente criou, olhando para uma coisa simples que é, por que isso é assim? Quantas coisas estão na frente de quem está nos ouvindo aqui, está na frente da pessoa, a pessoa faz aquilo do mesmo jeito há 10 anos e não para pensar, será que não tem um jeito diferente de fazer? Será que não tem um jeito melhor?
de fazer. E é o que você falou, é o que pensa, porque é igual eu imagino um dono de agência que grava para as maiores do Brasil, não se sentir incomodado de mandar um motoboy levar uma fita para Band, para Globo, hoje não, porque a Rede 98 já foi criada aqui, a TV no ambiente digital, né? É. Aliás, a entrevista que eu fiz com o Rodrigo aqui, ele conta muito isso, essa revolução que ele fez aqui de pensar, de transmitir o rádio no YouTube, né? Esse passo um pouco à frente. Como que um dono de agência não fez isso antes, uma coisa que é tão boba, né? Exato. E dentro das emissoras, imagina que uma emissora, né, em média, tinha ali entre 5 a 15 mil funcionários, que 60% dessas pessoas, em algum momento, encontravam uma fita dessa no seu caminho, devia olhar e falar, nossa, é fita, né, até hoje, e virava e voltava a trabalhar. Como se Ninguém resolveu, tem que vir um cara de fora. Só que isso, como você disse, Sérgio, está acontecendo em vários mercados. Em supermercado. O que tem acontecido? A Amazon nos Estados Unidos tem a Amazon Go, que você entra e sai sem fila. Como é que é o supermercado até hoje? Você for no supermercado Badião lá de Araguari. Você entra lá no supermercado, você enche seu carrinho, você chega no caixa, você esvazia o carrinho, você passa pro outro lado do caixa, enche o carrinho, isso é assim há 80 anos, em qualquer lugar do mundo. Você for no supermercado de Araguari ou no supermercado em Londres, é do mesmo jeito. Você fala, mas rede de supermercado não tem dinheiro? Tem. Só que muitas vezes o foco da inovação está em resolver coisas complexas para o supermercado. Esses caras são excelentes em logística, né? A Unilever está entregando, o Omo está acabando na prateleira, tem um caminhão da Unilever entregando lá atrás, não fica vazio prateleira de Coca-Cola, prateleira da Danone, porque é tudo integrado, a cadeia inteira integrada. Mas quantos pararam para resolver o problema do cliente? Da saída ali, que é fácil, né? Exato. Hoje tem o autocaixa, mas que já não é a mesma coisa. Que é legal pra caramba, mas a experiência ainda é ruim. Trava direto, eu uso de vez em quando o autocaixa, assim, mas... Eu achei fenomenal uma coisa recente que eu vi, eu tava em Orlando agora com a família recentemente, e foi na Uniqlo que eles já estão jogando as roupas todas no negócio e já sai o preço total com o pagamento, né? Que antes aquele pip, um a um, tira o alarme, faz não sei o que, hoje eles já jogam tudo lá dentro e tudo na sacola. Coisas bobas, mas que eu lembro que eu falei, nossa, que negócio bacana, né? É o simples, né, Sérgio? Tinha que ter pensado antes, né? E o meu grande pensamento em cima do simples é que o simples gera engajamento, o simples conecta. Então as pessoas, com o meu livro, o que eu tentei mostrar? Que a inovação não é complicada como muita gente imagina. Porque quando você acha que a inovação é complicada, você não faz. Você fala assim, não, mas eu sou pequeno, o cara que é pequeno empreendedor fala, eu não consigo inovar, como é que eu vou inovar? Mas o que eu tento demonstrar o tempo inteiro, nas minhas redes sociais também, é a inovação pode ser simples. Né? E o simples, quanto mais simples for, mais engajamento vai ter, mais seu cliente vai se sentir à vontade. Mas requer um pouco de coragem também, porque assim, por mais que você tenha pensado que aquela ideia ela era simples, imagina você falar assim, pô, mas se ela é tão simples, por que a Globo não fez? Exato. Se ela é tão simples, por que aquela grande agência do Roberto Justus não fez? O Nizango Anais não fez, né? Exato. E aí você tem que ter a coragem de tocar o negócio pra frente, né? Perfeito, Sérgio, perfeito. E as pessoas não têm. Porque elas ficam presas num medo que em algum momento da minha vida, eu tirei esse medo e é o que me fez... A minha história inteira... Não tem medo de errar. É sem ter medo de errar. Eu fui atrás do gringo lá fora, sem nem nunca ter entrado nesse mercado. Eu não trabalhava em operadora de telefonia, eu podia ser, às vezes, da TIM, Você só queria jogar mais um joguinho. Eu queria jogar. Fazer um negócio diferente. E sabe o que poderia ter acontecido? Eu podia ter tomado um monte de não e não ter dado certo, tá tudo certo. Agora tem gente que para ali. Assim, o cara vê uma oportunidade e fala, mas e se der errado? Mas se eu tentar e o cara me responder falando que não? E aí você desiste, às vezes, de uma ideia que é boa, que é brilhante, que resolve um problema real, mas a sua cabeça coloca, né, alguns empecilhos falando, mas e se eu falhar? E se eu der errado e todo mundo vai olhar? Porque para minha família, quando eu falei que eu ia montar um negócio de joguinho para celular, loucura. Ô filho, que isso? Você vai sair da Unimed. Seu pai é diretor da Unimed para trabalhar, para montar negócio de joguinho para celular. Ainda tinha essa conotação negativa de joguinho. Né? E eu tive a coragem de falar, não, eu vou... E quando que o negócio de joguinho acaba e a Sambatec se consolida e começa a empresa inovadora? Em 2007 para 2008, a gente vira de joguinho para celular para o business. Você abandona totalmente o joguinho? A gente vai diminuindo a receita do joguinho, vamos deixando ela de lado, mas a receita de joguinho dura até 2010, mais ou menos, até que ela termina, mas aí a gente já tinha recebido 5 milhões de dólares de um fundo de investimento, um mineiro e um lá de fora, que esses caras aportaram para a gente escalar o negócio de plataforma de vídeo. A gente vai até 2014 no modelo de emissoras de TV,
Até que um dia eu sento com um cara chamado Edson Bueno. Edson Bueno fundou Da a Mil. Falecido, né? Faleceu, jogando tênis, né? E um dia ele me vê num evento do Lead, do João Dória, e ele vira pra mim e falou: eu quero jantar com você, vamos lá em casa. E eu fui na casa dele um dia jantar, e ele vira pra mim e falou: você é um tubarão. Eu falei: obrigado, seu Edson. Mas você é um tubarão nadando numa lagoa, cara. Tubarão nadando em lagoa morre afogado. O mercado que você está trabalhando, que é de emissoras de televisão, é um mercado pequeno. Porque no Brasil tem 4, 5 emissoras de TV. Uhum. E aí? Quem mais? Para quem mais? Como é que você vai crescer num negócio assim? Olha para o mercado maior. E aí esse negócio me deu um estalo de falar: poxa, eu tenho que olhar para o mercado maior. A gente começa a olhar para o mercado de educação. Por quê? Porque a educação estava começando a entrar no EAD. O EAD estava começando a surgir. E eles estavam contratando pessoas do mercado de televisão para trabalhar dentro das empresas de educação. Então, nesse momento, a gente fechou 4 das 5 maiores empresas de educação, porque a gente já tinha know-how de vídeo e era fácil integrar isso num player de educação, porque a gente já trabalhava com vídeo, mídia online e tudo mais. Então, foi uma mudança legal que a gente fez e escalamos muito o mercado. A gente chegou a bater 21 milhões de alunos estudando mensalmente em cima da nossa plataforma. Da plataforma, que loucura. Então ele te falava, você tinha um site, juntava o seu grupo, falava: tem que desenvolver isso e isso. aquilo. A gente sempre trabalhou assim, olhando para frente, mas não naquele negócio de futurologia: um dia o mundo vai ser assim. Será que o mundo vai para esse caminho? Vamos experimentar? E aí, o que aconteceu? Recentemente, para você ver que isso é constante. Em 2020, assim, eu comecei a participar de conselhos de grandes empresas, conselhos consultivos de grandes empresas. Fui do conselho consultivo lá da ArcelorMittal, fui ajudar a montar o Assolab, que é o centro de inovação da ArcelorMittal, que é uma referência global. Fiquei 3 anos lá com eles. Fui para o conselho consultivo da CIA, da Baterias Moura, lá do Instituto de Tecnologia da Baterias Moura, do Grupo Águia Branca, que é um grupo grande do Espírito Santo, inclusive é dono da BYD aqui em Minas, né, da Toyota, é o maior revendedor Toyota do Brasil, então um grupo grande e tal. E aí eu comecei a ver, Banco ABC lá em São Paulo também, e aí eu comecei a ver que a dor desses caras, quando você está numa camada estratégica, como eu estava, era a transformação digital do seu negócio. Como é que eu uso dados para tomar decisão? Como é que eu consigo analisar dados? Como é que eu consigo personalizar a minha comunicação? Essa era a demanda e por isso, inclusive, eles estavam me chamando para ajudar estrategicamente. O que eu falei? Poxa, eu vou validar se eu não consigo montar uma oferta dentro da Samba para vender esse tipo de solução. E aí, o que eu fiz? Comprei um PowerPoint de $400, que era... Eu digitei no Google assim: PowerPoint como vender transformação digital. Tem um site lá fora que vende PowerPoint de tudo. PowerPoint de como vender consultoria de qualquer coisa. É um cara ex-McKinsey, ex-Accenture e tal. E aí eu fui lá e comprei por $400 o PowerPoint, traduzi, peguei esse PowerPoint e comecei a bater nas empresas. Aí a B3 falou, a Bolsa de Valor: eu quero. Aí a Ambev: eu quero. Aí faça transformação digital. Randon, e começamos a trabalhar com transformação digital. Montei uma unidade de negócio dentro da Samba chamada Samba Digital, focada nisso, em inteligência digital, que é de uma parte consultiva e uma parte onde a gente vai lá e executa os projetos, né? Tem Porto Seguro, tem vários. E aí foi super legal porque é assim que a gente trabalha. Com hipótese, será? E com execução. Então vamos testar? Vamos ver. Pode ser que dê errado, mas a gente testa rápido, falha e aprende. Nós vamos falar um pouquinho dos errados, vamos falar um pouco mais dessa coragem e de novos desafios que acontecem aí. Vamos só chamar o intervalo rapidinho. Você fica aí com o nosso Fala Campeão, o talk show da Rede 98. A gente volta já já. Estamos de volta com o nosso Fala Campeão, talk show da Rede 98, com apoio da Caixa de Assistência da Advocacia Mineira. Para saber todos os benefícios da Caixa, entre lá, caamg.org.br. E hoje você que é estagiário, estagiária de direito, advogado também, que empreender e inovar não tem idade, o advogado e advogada também, a gente está tendo uma aula ao vivo aqui com o cara que gosta do simples, é o Pense Simples, e hoje não está aqui, temos também o Faça Simples, né, Gustavo? Também. Que é o segundo livro. E o terceiro está por vir, hein? Tá por vir? É. Já pode contar o que é simples? Posso. É o que é simples? Não, então, ó, o terceiro seria o Seja Simples.
que ainda vai sair. Vai surgir um projeto com 2 amigos da gente montar um livro sobre a era da recorrência. O que está acontecendo hoje no mundo? Está cada vez mais caro conquistar cliente. Então, se o cara é empreendedor, tá muito mais caro, muito mais difícil trazer o cliente para você. E segundo, está muito mais difícil reter esse cliente. Porque tem muita informação, o cara entra na internet, um advogado, por exemplo, entra na internet e digita que era um advogado, né, sobre qualquer assunto, vai aparecer uma lista de vários. Então você tem muito mais acesso, muito mais facilidade para o médico. Você descobre o médico ali, às vezes em rede social e tudo mais. Então o que a gente traz esse livro, que vai ser, acho que até o fim do ano ele acontece, é que ele vai mostrar como que você pode trazer de um jeito mais barato e reter esse cliente por mais tempo, para que ele fique com você por mais tempo. Você vai vender para muita gente, que eu lembro, como presidente do Cruzeiro, um dos grandes desafios para todo clube é, por exemplo, o sócio torcedor. Você trazer e depois você reter, porque às vezes aí você fica naquela dependência. Se o time tá mal, eu vou deixar de fazer. Ou então é aquele cara que compra por um ano dividido de 12 vezes, esquece de renovar, você não chega lá. Isso aí você multiplica para a gama de produtos e serviços que a gente tem hoje, de fato, deve ser um negócio fora do comum, né? Muito. E para quem, por exemplo, imagina o cara que é dono de pizzaria. Ele tem uma competição ali que é no iFood. Quando você entra no iFood e escreve pizza, vai aparecer um monte. Como é que eu sou lembrado? Por que eu vou comprar mais de você? Por que eu vou, né, nessa barbearia sempre? Por que eu vou fazer? Até barbearia tem mais recorrência, mas, né, a gente está vivendo nesse contexto que está ficando mais difícil. E os clientes estão cada vez mais infiéis. Essa nova geração é completamente infiel. O cara compra do lugar que é mais barato, ele compra ali, vê um anúncio no Instagram que clica e já compra, né? Tem menos aquele pensamento ou aquele comportamento que existia antigamente, Sérgio, das pessoas falarem assim, mas será que eu conheço essa marca? Quem é essa empresa? Ela tem reputação? Hoje a pessoa compra, às vezes, o site, nunca nem viu esse site, mas achou ali legal o anúncio no YouTube, o anúncio no Instagram, clicou e já faz a compra de imediato. E muda depois. E tanta gente usa aquela palavrinha mágica hoje do marketing, que é experiência, né? Mas pouca gente oferta isso de verdade, né? Aliás, faz com que você tenha uma experiência ruim, muitas vezes, né? Na própria compra, que é difícil de você fazer, o famoso site amigável, a forma fácil de fazer. Você vai dar uma bíblia, hein, Gustavo? Eu acho que... E a nossa ideia é que seja um livro para todo mundo. Assim, é lógico que para todo mundo tende a parecer que não tem foco, mas é porque isso é um problema para quem é prestador de serviço. Exatamente, que vende produto ou serviço. É porque muitas vezes não é o preço, né? É isso que a gente fala. Quando a gente fez o curso, voltando aqui Disney, que eu te falei que eu me inspirei em você, eu achava bacana porque o que eles falavam, a Disney não é barata, pelo contrário, ela é bem cara. É cara para você chegar, é caro para você entrar, é caro para você consumir, mas o que ele te proporciona, todo mundo top lá ainda. Ninguém quer ir para um parque mais barato, quer ir para Disney, né? Então é você criar uma marca que consiga, né, trazer as pessoas para poder fazer isso, né? É isso mesmo. E desses cursos todos, Gustavo, a gente sempre falou, e o seu livro aqui conta os vários outros, MIT, Singularity, Stanford, Alibaba, igual você me falou, né? Você, quem está te assistindo aí agora, o que você indica para fazer? Então, eu gosto... Talvez todos, né? Mas, enfim, particularidades. Não, assim, eu acho que depende do perfil da carreira de cada um, mas o conceito que eu coloquei para mim desde cedo é sempre estudar. Vou contar uma história que interessante, Sérgio. Eu tive uma vez uma oportunidade de fazer um bate-papo, uma mentoria com um cara chamado Satya Nadella. Satya Nadella é o presidente mundial da Microsoft. É o CEO da Microsoft, é o Bill Gates novo, é o cara que revolucionou a Microsoft. A Microsoft que a gente conhece hoje, que vale mais de $1 trilhão, foi graças a esse cara que trouxe esse conceito de nuvem, de Azure e tudo mais. Serviço e coisas que a Microsoft não tinha antes. O que acontece? Eu tive com ele e durante 40 minutos ele nos fez pergunta. E eu, poxa, né? Eu tô aqui para perguntar e esse cara me fazendo pergunta. E uma hora eu pergunto, Satya, o que é o que você pode me ensinar? Como é que você sai da Índia, um cara que saiu de um bairro pobre na Índia para virar o CEO? E na época ele estava na capa da Time Magazine, na revista de negócio mais importante dos Estados Unidos, como o homem de negócio mais poderoso dos Estados Unidos. A personalidade mais poderosa dos Estados Unidos naquele momento. E ele me responde o seguinte, Gustavo, conceito de aprendizado constante. Eu estou sempre
querendo aprender. E ele provou isso, porque por 45 minutos ele ficou perguntando, mas por que a Microsoft é assim? Por que você acha que a gente está perdendo aqui? Por que a Amazon é melhor que a gente? Por que a startup não olha para a gente? Por que isso? Por que aquilo? Imagina o cara mais poderoso do mundo se colocar numa posição de sentar na frente de um menino de Araguari E perguntar. e perguntar. Porque geralmente as pessoas se colocam numa posição de falar, eu tenho resposta para tudo, eu sou o cara mais poderoso. E esse cara mostrou o contrário. Então o que eu coloquei comigo há muito tempo é aprenda sempre. Vários conselhos que eu tô no conselho consultivo, conselho de notáveis, que eles chamam lá no Banco ABC, que é um banco do Bahrein, que fica em São Paulo. E eles, quando me convidaram, falaram, né, nunca trabalhei com banco. O que vocês querem que eu fale aqui? A gente quer que você fale o que a gente não sabe. Porque sobre banco tem um monte de gente que trabalha há 30 anos em banco. Então, o que é interessante? Essa lógica de repertório. Quanto mais amplo for o seu repertório, mais chance tem de você trazer inovação para o seu negócio. Quanto mais bitolado você for, eu sou de família de médico, já viu médico? Médico só casa com médico, só vai em evento de médico, só anda com médico, só sai para jantar com médico, convive no meio de médico, o cara vive numa bolha. Tinha um professor meu de Stanford que falava que a gente vive numa echo chamber, numa câmara de eco. O que é isso? A gente escuta o que a gente fala de maneira ampliada. Quer dizer, que a gente vive numa bolha. Você só escuta o que você está falando. Se você anda, né, com um determinado tipo de pessoa, você só anda com aquelas pessoas, só fala daquele assunto e tal, e tudo bem. Mas dificilmente você vai trazer inovação para o seu negócio. Você vai ampliar a sua Então, o meu conceito de aprendizado é sempre buscar ampliar o meu repertório. Por isso eu fui, no ano passado, online, fiz um curso de 6 semanas na Universidade do Alibaba, na China. Por quê? Porque eu queria ter a visão de como o chinês inova. Eu fiz um curso na INSEAD, lá na INSEAD, que é da Fundação Dom Cabral, e a INSEAD, onde a gente foi ficar imerso lá na França, lá em Fontainebleau, na França, para aprender o conceito de inovação do europeu, que é diferente do americano de Stanford, que é diferente do MIT. Porque o MIT é muito mais pesado, de Stanford é muito mais dessa linha de startup, e também de Stanford era um programa bem completo. E em todos esses lugares, na Singularity, na Disney, eu fui com o olhar de eu quero aprender coisa nova. Eu quero ver coisa que eu não conheço ainda, que eu não vejo. Eu não quero ficar aprendendo sobre plataforma de vídeo. Eu não fiquei fazendo curso sobre aquilo. E por isso eu consegui o tempo inteiro crescer na minha vida, na minha carreira profissional, porque eu busquei sempre conhecer coisas completamente diferentes. Eu fiz há pouco tempo com um amigo meu, chama Léo Simão, e recomendo, gente, o conteúdo dele, que está inclusive gratuito nas redes sociais, um curso de estoicismo. Para aprender sobre estoicismo. O que é esse negócio? Como é que eu posso controlar minha mente, sabe? É um negócio completamente diferente, assim, e eu achei super legal. Então eu estou sempre me expondo a coisas diferentes. E é isso que eu acho que as pessoas deveriam fazer. Independente se é MIT, Stanford, ou se é curso aqui no Brasil, se é uma imersão, busca aprender coisas o tempo inteiro. Não se coloca numa posição de, eu já sei, eu cheguei até aqui, eu sou diretor, sou chefe, sou dono, sou bem-sucedido. O que te trouxe até aqui não é certeza que vai te levar até muito mais longe. E isso mostra as várias empresas que quebraram ao longo do caminho que a gente estava citando aqui, né? A Blockbuster, o BlackBerry, dentre outros aí que são citados em todos esses eventos de inovação, né? É isso. Agora, uma coisa curiosa que você falou no começo, e que eu acho que também é um aprendizado, você que dá tanta palestra e fala, foi o primeiro você falar, pô, peguei $100 mil no meu primeiro investidor, contratei isso, fiquei preocupado em não gastar, etc e tal. E depois você contou, tive um aporte de $5 milhões e tal, mas sempre pensando na empresa. Porque hoje tem tanta gente que quer ganhar um dinheiro imediato, né? Aí eu vou montar minha empresa e já quero pegar o dinheiro e com o meu primeiro dinheiro eu vou comprar um relógio, um carro, pô, você não vai pensar no crescimento da empresa, em abrir mão. Isso é uma coisa que você bate sempre na tecla quando você está falando para as pessoas, você vai começar, entenda a sua hora? Muito. Essa geração, ela é muito imediatista. Ela quer o retorno muito rápido, ela quer viver as experiências muito rápidas, ela quer conquistas muito rápidas. E nós, que já estamos um pouco mais rodados, eu tenho 20 anos de samba. Nós completamos esse ano 20 anos de samba, que não é comum, inclusive, nesse mercado. Eu faço 20 anos de formado esse ano também. Olha isso. Né? Então a gente vê, Sérgio, que as coisas levam tempo. E muita coisa que eu aprendi foi porque eu vivi. Então, às vezes, as pessoas querem acelerar o aprendizado. É lógico, você pode ler, consumir mais conteúdo, mas enquanto você não viver muita coisa, né? Eu vivi falta de caixa na empresa. Eu vivi ter que
atrasar meu salário para pagar salário de fornecedor, de cliente, de colaborador. Eu vivi empresa precisando ir atrás de capital, eu indo atrás para negociar, para achar investidor e tudo, eu vivi isso. Então hoje quando eu sou investidor, eu tenho um fundo lá, a gente já investe em 14 empresas, eu, pessoa física e também pelo fundo, né? E a gente olha para essas empresas e vê que às vezes o cara quer acelerar, quer fazer um exit, ele quer vender a empresa por R$ 1 bilhão em pouco tempo, mas não é assim que se constrói histórias, né? E o aprendizado maior que eu tive na minha história como empreendedor é entender que a gente aprende muito mais com os erros do que com os acertos. Então eu passei a entender, toda vez que as coisas estavam dando erradas, o desafio, eu passei a entender que esse desafio era uma oportunidade de eu aprender algo que eu não conhecia. Poxa, eu tenho um desafio de ter que reduzir custo, olha que legal. E o que eu vejo? E aí, não é crítica à geração, não, mas é um modelo de pensar não, mas mesmo, mais você tá imediato. certo, porque eu vejo isso. As pessoas estão querendo virar especialista sem ter vivido nada. Então, pô, eu quero virar um especialista em SAF de clube de futebol, mas nunca fiz. Pô, você é um especialista por quê? Porque você estava lá, bicho. Você viveu aquele negócio na prática. E muitas das coisas é isso, é você tentar pular etapas. Tem um amigo meu que fala assim, o mundo tá cheio de amador sênior. Amador sênior é o cara que vai pulando e vai virando coach, vai virando palestrante e tal, mas ele nunca entregou, nunca fez. O cara dá palestra de empreendedorismo e nunca empreendeu. O cara fala como ganhar dinheiro, mas ele, nunca fez nada. Como é que ele tá ensinando, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu vejo na minha própria família, assim, parentes mais novos, assim, essa vontade de eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que ficar rico. Falei, calma. Trabalha, né? Exato. E aí o conselho que eu dou sempre é: gasta os primeiros anos da sua vida em adquirir experiência, adquirir conhecimento, ao invés de adquirir o retorno financeiro, porque o retorno financeiro vem, mas desde que você tenha base, você tem que criar uma estrutura que te dá a base. Claro. Não é assim de uma hora para outra, né? Você tem que ser um especialista. E uma outra coisa também, Sérgio, que você faz muito bem, e eu admiro muito isso, a gente tem que construir marcas. Porque quando a gente quer criar relacionamento, hoje nós temos uma rede de relacionamentos muito legal. Eu tenho relacionamento com artista da Globo, com governadores, com gente importante de vários setores, com vários CEOs, vários empresários e tal. Mas como é que eu construí esse relacionamento? Eu construí esse relacionamento agregando valor. O negócio que eu aprendi sobre networking é que você precisa, ao invés de te pedir, ou seja, saber dar. Cara, como é que eu posso gerar valor para você? Né? No seu caso lá, poxa, eu tive a oportunidade de estar junto com você lá na gestão. Pô, Gustavo, vem cá me ajudar aqui na parte de inovação. Pô, claro. E a gente fez como voluntário. Uhum. Por quê? Pô, eu queria gerar valor lógico, pro clube que eu amo e para você também, como pessoa. Pô, quero estar próximo do Sérgio, quero aprender com o Sérgio. Né? E quando você cria esse relacionamento que ele é verdadeiro, você começa a criar uma rede poderosa. Mas para isso você tem que ter algum valor seu. Claro, para entregar. Para entregar. O que é a sua marca pessoal? Você, por exemplo, o lado do esporte, você traz profissionalismo, quando eu olho para a sua marca, a sua construção de marca é isso. Poxa, é um cara que tem vivência, tem história e conseguiu trazer profissionalismo para um mercado que é de futebol, que ainda é muito pouco profissional. Né? Você foi pioneiro nessas coisas. No meu caso, eu olhei há um tempo atrás e falei, o que eu quero ser? Quero ser o cara de inovação no Brasil. Quero ser reconhecido como cara de inovação. Mas aí o que eu falei? Para eu ser reconhecido, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar um negócio inovador, eu preciso estudar em lugares que são referência, eu preciso validar essa autoridade. Eu preciso falar sobre isso, eu preciso ter endosso e reputação. Uhum. Endosso mas o que você já fez? Isso aqui, ó. Isso aqui. E reputação mas quem fala de você também, tal? Não, tem muita coisa, tem muito prêmio, muita coisa que eu conquistei e tal, que te ajuda a construir isso. Só que você fala assim, mas o Gustavo apareceu agora. Não, bicho, eu tô falando a mesma coisa desde 2004, eu tô dando palestra
em universidade em 2004. Hoje eu dou palestra para muita gente, para empresa muito grande e tal. Os maiores bancos do Brasil são meus clientes, as maiores empresas de varejo são meus clientes, né? De palestra sobre inovação. Desde o joguinho da cobrinha, você tá falando, gente... Eu dava palestra em escola pública, eu dava palestra em faculdade de graça, eu dava palestra em 2004, 2005, 2006. Então, quer dizer, estou há 20 anos falando para agora ter chegado nesse lugar. E às vezes a pessoa olha e fala assim, pô, mas eu quero ser igual esse cara. Eu vou ser também um palestrante. Não, você pode ter o sonho, mas constrói a sua história para você ter base, senão não sustenta. Uma hora ela cai. E você falou uma coisa interessante, eu já tive 2 bate-papos aqui no nosso Fala Campeão com o nosso queridíssimo Henrique Portugal, que também é muito ligado a essa área. E eu lembro que uma pergunta que eu fiz para ele, e eu acho porque isso, adorei a sua frase, a gente aprende muito mais errando. E eu fiz essa pergunta para ele, falei, Henrique, dentre tudo que você foi apostando, vendo e tal, conta para nós aqui erros, né? Você pode, sem citar nomes e tal, às vezes citar um exemplo, ou 2, ou o que você quiser que te marcou, e falou assim, pô, teve esse erro aqui, eu apostei nessa empresa, tinha certeza que ela ia crescer e julguei errado, deu errado, e com isso eu aprendi tal. Tem algum exemplo desse que te marca mais? Eu não sei, não precisa citar o nome e tal, mas eu achei legal porque isso aí que o Henrique falou foi uma coisa que depois do programa muita gente, pô, eu vejo o Henrique, o cara de sucesso, tecladista, a maior banda do Brasil, etc e tal, e é legal você ver esse cara falando, ali eu fiz um julgamento errado, me dei mal e aprendi e nunca mais aconteceu de novo. É isso. Então, deixa eu trazer uma história legal, porque ela faz parte da história da empresa e a gente chegou até aqui por isso. Em um determinado momento, quando eu contei da história do joguinho para celular que a gente virou uma plataforma de vídeo, não foi bem assim. Teve um erro grande no meio que quase fez a gente desaparecer. O que era a hipótese que surgiu quando a gente estava no joguinho para celular? Vamos vender joguinho para computador, pela internet. Então as pessoas entram no site, igual hoje tem um site grande, uma plataforma grande, chama Steam, onde você baixa joguinho, compra jogo e tal, todos esses grandes jogos estão nessa plataforma. A gente começou esse projeto lá atrás, de poder comprar o jogo, ao invés de comprar na época por CD-ROM, era um CD que você punha, né, para a nova geração, nem sabe o que é isso, mas é um negócio que você põe no computador e rodava o joguinho. Lá atrás a gente falou isso em 2007, a gente falou, poxa, vamos construir uma plataforma onde a gente vai vender joguinho, o cara baixa pelo computador, instala ali e roda e tal. A gente já tinha contrato com grandes empresas de games, a EA, por exemplo, vários grandes players, Ubisoft e tal. Falei, pô, vamos fechar contrato com esses caras e trazer, e a gente fechou. Montamos essas áreas de jogos que chamava Combo Games. Montamos dentro de grandes portais, UOL, Terra, IG, vários desses portais, a gente tinha lá uma aba de Combo Games, lá onde você clicava e comprava e a gente dividia a receita com o portal para não precisar também criar a nossa rede de distribuição. Negócio perfeito na ideia, na hipótese, né? Todo mundo ia querer e as pessoas realmente queriam, o negócio bombou, só que deu tudo super errado, por quê? Porque ninguém tinha banda para baixar um jogo de 4 GB, 5 GB. Hoje um jogo desse tem 50 GB, né? 60 GB. Mas as pessoas têm banda. Na época, imagina a rede de escada de internet, você tentando baixar um jogo de 5 GB. Eu lembro de uma senhorinha ligar pra gente no escritório da Samba, falou, eu comprei pro meu netinho de aniversário o jogo, mas tem 3 dias que eu tô tentando baixar e não consigo. Aí a gente teve que colocar o jogo colocar ele no CD e mandar pelo correio para ela, né? E aí ela baixou o jogo, ela rodou o jogo lá. Mas quer dizer, a gente tinha o projeto perfeito, com a tecnologia perfeita, na hora errada. Não era a hora. Às vezes 3 anos, 4 anos depois era o momento perfeito. Mas o que aconteceu? Durante 6 meses a gente só perdeu dinheiro e aí a gente falou, nossa, e agora? O que a gente faz? Aí o Lusquinha, que é o japonês, virou e falou assim, e se a gente pegar esse negócio aqui e entregar vídeo? Porque a plataforma está feita. Mesmo a plataforma que pode entregar um jogo que é pesado, eu posso entregar vídeo também, né? Nessa lógica de nuvem e tal. E aí que a gente vai surgiu o grande negócio. Só teve uma que é a plataforma de vídeo. Mas a gente não teria virado se a gente não tivesse
feita lá. É um erro que errado, trouxe a samba para o seu melhor pra momento, onde né, a gente chegou, da história. Exatamente. E hoje, embora, né, você já falou que você investe em diversas empresas, você falou 14 atualmente, não que uma seja mais importante do que a outra, mas que te bate na cabeça e fala assim, pô, essa aqui eu acho que essa aqui tá resolvendo um problemão e tal, você tem uma ou duas assim também que você pode citar pra gente, que já estão consolidadas, sim, e tal, então isso aí não tem problema de dizer. Não, teve algumas que eu acertei a mão, assim. Algumas deram errado e faz parte, né? Essa lógica de investimento é importante para quem está nos ouvindo também, porque parece que, pô, investir em startup só maravilha. Todo mundo vai ganhar dinheiro, né? Mas tem um monte que dá errado e faz parte do jogo mesmo, assim. Eu tive a oportunidade de investir numa empresa chamada Inspira Educação. Inspira Educação é uma empresa de consolidação no mercado de ensino médio. Ela compra várias escolas, mantém a marca. Em Belo Horizonte tem 4 ou 5 grandes escolas aqui que são da Inspira. Na época, faturando perto de 20 milhões de reais. Estava no comecinho. O negócio indo super bem, né? E assim, com potencial muito legal. Acreditei muito na hipótese. Estava quase que no PowerPoint. Outro dia o CEO até falou, pô, Gustavo, você investiu quando a gente estava no PowerPoint. E há 2 meses recebeu um aporte de 1 bilhão de reais. Olha. Com valuation super alto. Faturou mais de 1 bilhão no ano passado. Então, é uma empresa que está aí, pré-IPO, deve fazer IPO em breve, né? Mas é um método, ela compra a escola de ensino médio e coloca o método dela? O método dela, mas não vira a marca. Então, ela mantém os fundadores, as famílias, geralmente são escolas familiares, né? E pega escolas tradicionais, como aqui São Tomás de Aquino, por exemplo, em Belo Horizonte, escola super tradicional, é da rede Inspira. E a família continua lá também, trabalhando. Tocando, mas colocou o método dele. Exato. E a área de educação que você sempre foi ligado a ela de alguma forma. Outras empresas legais, né? A ABC da Construção, grande player do mercado de construção também. Tá no futebol muito hoje também. É patrocinador de alguns clubes, que hoje também já está super grande. Tive a oportunidade também de entrar na Bion. A Bion é uma empresa que faz insulina. Mas eu entrei na Bion antes dela ter a aprovação ainda de insulina. Ela estava fazendo outros produtos. Agora saiu recentemente a aprovação da insulina. Então também é uma empresa de rápido crescimento. E outras, tipo Tribe, que é uma escola de programação online. Hoje é a maior do Brasil. Legal. Uma escola também que já captou muito dinheiro. Então tem vários projetos que deram certo e vários também. E aí, assim, se eu tiver que listar as erradas, eu não vou colocar o nome aqui, mas na proporção de 3 ou 4 que dão muito certo, tem mais de 10 que deram errado ou se pagaram. Mas isso é igual jogador de futebol, os que dão certo mantém Exato, essa é a matemática dos que deram errado. Você tem que ter a coragem de seguir, né? É isso. Esse é o mais importante. Tem que ter um portfólio ali, né? E entender a risco também. Se você pegar ali, mesmo a Inspira e a ABC, são empresas de baixo risco, em mercados tradicionais, não estava criando um mercado completamente novo e tal. Então, o risco era mais calculado. Agora também o upside não era tão... Eu não imaginava que seria tão alto como foi. Mas eu acho legal porque eu vejo assim, já tem um tempo que a turma falava assim, vai acabar o shopping, porque vai virar tudo e-commerce. E os shoppings estão só crescendo. Aliás, os shoppings de rua, como a gente falava aqui, o Belvedere, por exemplo, todo canto está tendo um shopping de rua e está tudo enchendo. Então, o pessoal quer sair também. Tem mercado para todo mundo, né? Tem que ter cuidado com essa futurologia que às vezes as pessoas fazem na opinião própria sem ter um embasamento técnico, que é igual você falou. O cara vai falar, pô, vai acabar o shopping, mas o que você estudou? O que você tem de base para isso? O meu achômetro, é isso que não dá, né? É isso. E sempre que surge uma tecnologia nova, como agora o ChatGPT, por exemplo, vai acabar tudo, vai acabar as profissões, os empregos. Vai falar que a advocacia vai acabar. Exato, a advocacia vai acabar, e não é isso. Eu acho que as novas tecnologias, elas vêm para nos empoderar, para nos trazer possibilidade, por exemplo, de um advogado ter mais produtividade. Instrumento de auxílio. Auxílio. Né? Para o médico, por exemplo, ele poder ter uma ferramenta que faz análise de um repertório muito maior que o médico consegue ter, porque ele consegue ver estudos no mundo inteiro sobre determinada doença. E trazer. Mas não é que ele vai falar que é aquilo, mas ele vai dar informação para o médico atualizada, com, teve um caso assim na China que foi tratado desse jeito, na Índia, nos Estados Unidos e tal, e às vezes o repertório do médico é local, ele nunca se deparou com um caso desses, né? Então a gente tem que usar essas tecnologias a nosso favor. E a mesma coisa para o comércio. Sim. O comércio, ele precisa entender que o cliente também quer mais comodidade, ele quer menos fila, ele quer
ter um relacionamento mais próximo, mas ele quer sair, Claro. ele quer ver a loja, ele quer, por exemplo, na moda, né, as pessoas querem ir na loja ver, experimentar a roupa, é muito melhor do que você comprar online. A não ser que você já tenha muita, por exemplo, tênis e tal, que é mais fácil você comprar online, mas se for comprar camisa, camiseta, é melhor você ir numa loja, a experiência é muito Aliás, melhor, você falando né? disso, fica a minha dica aqui pro livro do Anderson Birman, que lançou recentemente, se não me engano, chama Cada Passo. Eu até postei isso. sobre ele, muito bacana, ele contando a história da criação da Arezzo, Da do Arezzo. império que a Arezzo é hoje, né? Exatamente. Inclusive, estava com eles agora na festa do Rony, lá no Rio de Janeiro. Que foi do Rony quem da prefaciou o Reserva. seu livro, né? O Rony Isso, prefaciou o Rony esse da ou foi o Reserva. Faça Simples? Foi esse, foi esse. O Faça Bacana Simples é o demais. Guilherme Benchimol. Tubarão anda com tubarão. É isso. Gustavo, só te agradecer. Obrigado Que por honra ter estar vindo aqui aqui com você, viu? no Fala Campeão. Honra pra gente, pra quem assistiu. Essa palestra é cara, ele deu ela de graça aqui pra gente hoje, hein? Te agradecer. Sigo ele lá, o Gustavo Caetano, nas redes sociais. Eu adoro ver as suas postagens. O que você acha dessa inovação? Sempre tem coisa legal lá. E se o seu objetivo era se tornar essa referência, não tenha dúvida que você é. Você pode com humildade obrigado. dizer que não é, mas eu posso te dizer com propriedade que você é. Obrigado Meu por querido. ter aceitado estar aqui com a gente hoje no nosso Fala Campeão. Uma honra, viu? E você sabe que eu sou um admirador do seu trabalho, sempre te acompanho e quando você me convidou, eu fiquei super feliz de poder estar ao seu lado aqui, né, com essa audiência super engajada também. Obrigado. E quem sabe a gente faz igual o nosso querido Henrique Portugal, fazer mais um bate-papo depois com mais ensinamentos aqui por parte desses entrevistados que tem tanto para trazer para nós. A gente encerra aqui mais uma edição do nosso Fala Campeão, o talk show da Rede 98, com todo agradecimento à nossa Caixa de Assistência da Advocacia Mineira, caamg.org.br, para você saber todos os benefícios que ela oferece para você. Muito obrigado, tenha uma boa noite, uma ótima semana, até semana que vem.